Meu ambiente sem militância, Gabriel Ricardo por aqui com meu amigo Guerreiro Olá, Faroleiro. pessoal. Estamos de volta com alguns custos adicionais na nossa sacolinha de supermercado, né, Gabriel? É isso, meu amigo, porque todo dia fica cada vez mais caro e eu quero que os senhores me deem opinião acerca disso aqui, ó. Pingo Preto, Black Pingo. Essa aqui é nota 10, hein, guerreiro? Nossa Senhora. Pó para preparo de bebida, sabor café tradicional. Não é nada, tá? Contra vocês aí da companhia Pingo Preto, digo de antemão, não é perseguição contra vocês. Eu só peguei a embalagem de referência porque me chamou muita atenção pó para preparo de bebida sabor café tradicional. E para o que isso aponta, na verdade, né, seu guerreiro? Que o brasileiro vem perdendo tanto o seu poder de compra com o tempo, perdendo tanto o seu poder de compra com o tempo, que restou para mim e para ti bebermos pó que lembra sabor, entendeu? Não é café. É um pó ali que dá para beber e falar, lembra café, não é, seu guerreiro? Exato. E na verdade aqui, Gabriel, pegando o gancho, né, a gente está aqui para defender a indústria, né, e não criticar. O que que a gente, qual que é a analogia que a gente traz nesse vídeo? De um lado, o governo, o Estado, nos enforcando literalmente cada vez mais, principalmente o industrial. Chega a um ponto que a gente começa a trazer essa temática aqui para o vídeo, né? Que a indústria tem que ter meios para viabilizar aí produtos, né? E o nosso foco aqui hoje é mostrar isso para vocês, o que, que tem por trás de tudo isso, né? Em relação a essa inflação, como que a indústria ela luta por mercado, por preço, porque ela sabe também que de um lado ela está sendo espremida e de outro ela tem que ter competitividade de preço, principalmente o pequeno empresário, naquilo que o Abraham sempre fala, da indústria do monopólio do Brasil, ou seja, o pequeno empresário, que é a grande maioria no Brasil, além de tudo, é pressionado de um lado por imposto e do outro com a indústria do monopólio, que esses caras têm um poder de compra e de volume produtivo muito maior do que o volume dele. Então, esses caras têm escala, têm mercados, literalmente, muito mais volume em mercados, em supermercados, rede de varejo, do que propriamente o pequeno empresário. Então é esse ecossistema que a gente traz para esse vídeo. De um lado, a gente vai falar um pouquinho da cultura do brasileiro em relação a isso. Do outro lado, luta de preço pelo pequeno empresário, ou seja, a contribuição, para não usar outro termo aqui, Gabriel, sendo educado, de taxas e impostos que esse cara paga, e ele tem que manter ali uma tabela de preço razoável, inclusive, para ele ter competição nesse mercado contra aí a indústria do monopólio. É isso, meu amigo. E é o seguinte, né? Você precisa de alternativas para poder trabalhar. Essa é a principal questão, né? Então, por exemplo, a gente coloca aqui mais uma imagem na tela para ilustrar a você. E aí, você que de repente é mais clássico, mais antigo, vintage, você se lembra da barra de chocolate com 200 gramas. E aí você vai diminuindo aí, ó, 180, 150, 125, 100 gramas até 90 gramas. E é importante dizer que essa é uma ferramenta, um instrumento pelo qual a indústria consegue ter competitividade, consegue levar um produto para sua casa. Porque a indústria ela consegue transformar, mudar a fórmula, diminuir de repente a qualidade de um ou outro item, para que ainda consiga levar algo para você semelhante, parecido com o que você tinha outrora. Porém, os custos da produção eles vão mudando o tempo inteiro, concorda? O chocolate você vai ter a gordura ali, que vem da parte do cacau, você vai ter o açúcar, você vai ter todo esse beneficiamento fino do chocolate para que chegue essa barra até você. E esses custos vão crescendo com o tempo. Então, quando eu comparo num período longo, num prazo longo de tempo, eu noto as mudanças ao longo dessa jornada, né? E um desses exemplos aqui que eu trouxe, né, que é o café Pingo Preto, que tem o pó de café que lembra, parece, sabor café tradicional, é bom dizer que muitas indústrias pegam esse café extra forte, né, que é dito como extra forte. Por que que ele é extra forte?
Porque você bota uma torra absurda naquilo para torrar galho, grão ruim, pedra, tudo, tudo. Aumentar o volume. Exato, aumentar o volume, porque o café que você toma o extra forte é como a música da Elise do Tom. É pau, é pedra, é o fim do caminho o café que você toma na sua casa aí, dona de casa, dono de casa, meus amigos, porque não tem jeito. Você não consegue driblar os custos que vão crescendo com o tempo e a população olha, poxa, se antes eu conseguia comprar a barra de chocolate com R$ 2 e essa mesma barra, feita na mesma formulação, do mesmo tamanho, no mesmo supermercado, me custaria hoje 4, 5 vezes do que custava antes, eu vou diminuindo o acesso, ou seja, eu vou perdendo clientes. Isso não pode acontecer porque nós estamos numa lógica de mercado, não é? Quando eu vendo menos, eu tenho que demitir pessoas, eu tenho que fechar turnos, e é o que acontece o tempo inteiro no Brasil, graças às intervenções constantes do nosso governo. E mais uma vez, né, Guerreiro, tem até o exemplo da gasosa, né? Exato. Que agora é batizada oficialmente, tem o selinho do governo. É isso aí, né? A gente começa a olhar esse movimento para todos os setores, pessoal. Então, em resumo, quanto maior a inflação, menor literalmente a quantidade daquele item, a gente tem a manutenção de preço, porque a indústria precisa de competitividade e de fluxo comercial, ou às vezes até diminui o volume e aumenta um pouquinho, corrige esse valor aí na inflação. E aí a gente vai para outros mercados. Estamos falando de café, chocolate, o supermercado em si da sua casa como um todo, que é o que você reflete aí. Enfim, quem gosta de biscoitos, bolachas, essas coisas, também é evidente que diminuiu o volume aí dessas quantidades. E aí a gente começa a falar também de combustível, né? Talvez o Brasil seja um dos únicos países no mundo que tem um grande potencial de álcool, né? E a gente consegue aí para também segurar o preço do combustível. Literalmente, agora a gente tem aí um batizado, literalmente, de gasolina com álcool, de até 30% de etanol liberado na gasolina, sabendo, né, Gabriel, que a gente sabe aqui que esse etanol também já foi batizado com alguma outra coisa, ou seja, não é um etanol puro. Aumentou a porcentagem de água, é baixo Exato. astral. Uhum, Então a gente está andando aí com uma mistureba no nosso tanque, justamente para a gente conseguir equilibrar, é um commodity, equilibrar o preço do combustível aí, não ser tão díspare, porque se a gente literalmente fosse vender o mesmo combustível que a gente tem em outros países, uma gasolina pura, né, uma gasolina da forma como ela vem na origem, quanto custaria um litro? 15, 20 reais. Então é a forma da gente equalizar aí esse preço e não ficar dispare de uma realidade que nos assustaria. É o que acontece com os aromatizantes, né, Gabriel? exato. Tem até aqui uma matéria, né? Esse é um editorial aqui do G1, né? Da reduflação, né? De por que todas essas coisas acontecem, né? De fato. E aqui mostra, né? Vai ter uma explicação dessa questão da indústria, justamente que é o que a gente comentou, porque a indústria ainda tem essa possibilidade de mudar a formulação das coisas. Mas quando nós falamos de coisas mais essenciais, ou seja, aquilo que é fruto da terra, por exemplo, um pé de alface, um repolho, né, que você consegue comprar, uma dúzia de maçãs, uma dúzia de bananas, né, um pêssego. Todas essas coisas, elas têm um custo um pouco mais fixo, porque você tem os insumos da terra, você precisa arar a terra, você precisa colher, você tem todos os canais de distribuição, e toda vez que aumenta o preço da gasolina, toda vez que aumenta o custo dos defensivos agrícolas, toda vez que aumenta o preço enfim, das sementes, de tudo aquilo, né, que é ecossistema da terra, você precisa repassar esses custos adiante. Até porque você não está plantando morango numa propriedade rural porque você tem uma paixão por morangos. Você pode até gostar, achar um morango bonitinho, ser um grande fã da moranguinho. Só que no final do dia você está plantando morangos para que você ganhe dinheiro, não é? Troque estes morangos e conquiste coisas para você, para sua família, possa pagar inclusive por outras coisas que você não produz. Essa é a riqueza do comércio, não é você fazer uma troca
que adiciona valor para ambos os lados. Eu troco um pouquinho de dinheiro por aquilo que você me oferece e eu estou feliz te dando esse dinheiro porque eu valorizo mais o que você produz do que o dinheiro que eu tenho nas mãos. É assim que funciona o comércio. Só que, quando o governo vai começando a intervir, a mudar o custo da moeda, mudar a política de juros da nação, tudo isso vai encarecendo o custo produtivo. E aí você chega na gôndola do supermercado e você fica nervoso com o comerciante, sendo que o comerciante não é culpado por tudo aquilo. Na verdade, o culpado é o governo. E veja só, guerreiro, uma coisa muito importante para a gente falar para o pessoal de casa. Quando você olha a nota fiscal, né, e os impostos ali, você tem uma medição daquela compra que é errônea. Porque assim, ó, digamos, eu compro um remédio na farmácia que custa R$ 10. E aí, esse remédio tem 30% de imposto. Seriam R$ 3 de imposto. Pois bem, só que os R$ 10 só existem, né, pela composição de preço, você somando o imposto com o custo daquele produto, que seria de fato. Só que se você comparar o custo do produto com o custo do imposto isoladamente, é quase 50% do custo daquele produto é de fato imposto. Exato, exato. Exato. Então, até a nota fiscal que colocam adiante de ti, falando, olha, foi tanto de imposto, não é simples assim. Porque você está considerando no valor da conta total, e não produto versus o que é taxado, que deveria ser o jeito certo de medir os tributos. E quando você faz isso, compara o custo real que o empresário poderia vender para você sem aquela escada toda de impostos, você vê de fato qual é o verdadeiro custo Brasil, seu guerreiro. Na nota a gente está vendo o custo do produto acabado, né? Do custo ali para você como cidadão. A gente não está olhando o que a indústria já pagou de imposto, o que o transporte já pagou de imposto. Ele está dando esse repasse também da perda calculada na planta fabril, porque a gente tem desperdícios em processos produtivos, ou seja, a conta vai longe, né, Gabriel? Então, por isso que esse reflexo imediato que a gente tem, essa sensação de cada vez menos o poder de compra é menor, é mesmo, né? E agora com as últimas notícias aí do Brasil se equiparando à Venezuela, talvez a gente consiga bater o recorde de colocar um item numa sacolinha, que já não está faltando muito, e pagar 100 lão lá num item numa sacolinha. Estamos perto desse êxito aí, né? Para não falar outra coisa. Tá difícil, tá difícil. Ou seja, de um lado a gente tem essa briga constante de preço, o empresário brasileiro tentando sobreviver e ele tem que usar dessas artimanhas para conseguir baratear o custo produtivo por conta da alta taxa, da alta carga tributária que ele tem. E esse é o reflexo que a gente tem de produtos cada vez mais inferiorizados, cada vez com menos taxas, com menos qualidade, literalmente, de consumo, né? Ou seja, em resumo, tá caro ser saudável, né, Gabriel? Tá caro ser brasileiro, seu guerreiro. Exatamente. É isso, meus amigos. Ó a carteira de vocês, ó. Passa agora. Passe agora, companheira carteira. É assim que funciona no Brasil. Você esfolado, esfolado, esfolado o tempo inteiro. E acha que tá comendo chocolate é só um aromatizante ainda. Exato. E nós estaremos aqui para alertá-los até a hora em que vocês acordem. Um abraço aí para todos vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.